E aí, pessoal, beleza? Como é que nós estamos aí? Nós vamos agora passar agora a nossa aula de primeira semana de novembro. Nós vamos começar a falar sobre as formas de energia, né? Falar também do trabalho de uma força, que vai ser o nosso conceito principal desse tópico aqui de novembro, tá ok? Então, vamos lá para a nossa apresentação. Então, o assunto da primeira semana de novembro, né? Nós vamos falar de alguns tópicos com relação às várias formas de energia, né? Basicamente, o que move o nosso mundo são as energias, né? Hoje, a nossa sociedade moderna não consegue sobreviver, principalmente com uma das principais formas de energia, que é a energia elétrica, mas antes da energia elétrica, o homem já tratava das energias de um modo geral. A energia que o seu corpo produz, a energia que o seu corpo consome, tudo isso são formas de energia, né, que a gente vai aí estar relacionando, né? Então, nossas ideias a respeito de energia, né, advém muito provavelmente da experiência pelas quais nós vamos passando no nosso dia a dia, né? Então, é um assunto tratado com frequência, diariamente a gente trabalha esse aspecto, fala de alguma coisa. Então, hoje, todo o nosso aspecto, né, de desenvolvimento tecnológico depende exclusivamente da energia elétrica, né? Então, nosso corpo, ele absorve a energia dos alimentos, né? Então, tudo isso é trabalhado aí nas várias formas de energia. Então, existem as chamadas também fontes de energias, né? Fontes de energias primárias, fontes de energia secundária, são formas que o homem começou a trabalhar essa energia. Porque um conceito primordial da energia é que a energia não pode ser criada e nem destruída, ela é apenas transformada. Ou seja, ela passa de uma forma de energia para uma outra forma de energia. Esse é o aspecto básico quando se fala dos conceitos de energia. Então, aí, em tese, a gente pode resumir, simplificar, né, já que é um conceito bem amplo, conceito de energia, é que energia é a capacidade de realizar trabalho, que é o que a gente vai falar, né, que já o trabalho é a ação que se desenvolve alguma atividade. Então, e o trabalho é um conceito recíproco, né, é o consumo dessa energia, né? Então, de alguma forma, vai ser consumida essa energia para realizar esse trabalho. E daqui a pouco nós vamos falar do trabalho físico em si, né? O que é o trabalho físico, né? Que envolve aí um outro conceito que se relaciona para definir a ideia de trabalho. Então, um carro utiliza a energia do combustível que é colocado, aí tem a queima pela combustão, ou seja, usa o calor, né, as explosões internas do motor para fazer esse movimento, ou seja, aí vai realizar um trabalho, né, para fazer esse movimento aí do veículo, né? Então, queima do gás de cozinha, queima de lenha, tudo isso são capacidades aí para se realizar um trabalho consumindo alguma forma de energia, ou seja, eu vou transformar uma energia em outra, né? Hoje nós temos um grande feito que o homem começa hoje a aproveitar a energia do sol, que é uma fonte primária de energia, para converter em eletricidade, que é uma energia secundária, né, que é primordial para a aplicação das tecnologias que nós vamos desenvolvendo, né? Então, essa energia radiante, ela se converte em eletricidade, né, quando captada pelas placas solares. Então, hoje é um aspecto primordial. Tipo, hoje a gente consegue quase tudo converter em energia elétrica, né? De forma química, de forma mecânica, de forma de queima de combustível, né? Então, várias maneiras de se produzir eletricidade, que é um aspecto primordial hoje da energia, para realizar alguma atividade, né? E essa realização de atividade é um trabalho, né, que pode ser executar várias coisas, movimento, acender uma lâmpada, que é uma outra forma de energia. Então, são várias formas que a gente se converte essas energias, para vocês terem ideia do quanto é importante a energia no nosso dia a dia. Então, mas aí vem a pergunta, mas afinal, o que é energia, né? Então, apesar da energia ser um dos conceitos mais abrangentes e relevantes de toda a área da ciência, né? Ela começou a preocupar os cientistas apenas no final do século XVII, por volta de 1850. Sua existência ainda era motivo para debates. Quando ele fala isso, ele fala um pouco mais a respeito da energia elétrica, porque até mesmo as outras formas de energia ainda não era bem
era conhecida, mas não era bem pensada. Daí, com a eletricidade, é que foi se pensar essa ideia de energia. Então, podemos afirmar que no universo, tudo que nele existe, né, é uma combinação de matéria e energia. Né? O próprio Einstein coloca isso lá nas suas equações. Né? Então, a matéria é constituída por átomos e moléculas e possui massa e ocupa um determinado volume e ocupa um espaço. Né? Logo, percebemos que a sua presença, entretanto, o mesmo não ocorre com a maior parte das formas de energia. Então, apesar de nos familiarizar, é difícil conceituar energia, pois ela sempre está relacionada a um processo. Pessoas, objetos, lugares possuem energia, mas geralmente observamos a presença dessa energia em processos de transferências ou de transformação. É onde a gente começa a captar aí a ideia que é mais relacionada à transformação. Então, não é uma coisa que exista que como fosse uma massa, mas é uma forma de você ver uma forma de energia para outra. É onde você vê a importância e a percepção ideal do conceito de energia. De forma simplista, podemos afirmar que um corpo possui energia se for capaz de provocar uma mudança em si ou na sua vizinhança. Por exemplo, uma bomba, quando explode, dissipa energia. Né? Aí você tem uma ideia do que significa aquilo ali. Então, quanto mais potente a bomba, mais energia ela dissipa na explosão. Então, esse é o resumo da nossa parte aqui do livro de vocês aí, que a gente vai estar trabalhando. Aí a gente vai para um conceito recíproco de energia. Né? Energia é a capacidade de realizar trabalho. Então, quem é trabalho? Então, o trabalho em física, nós estamos falando, é o trabalho de uma força. É quando um agente que pode deformar ou criar movimento desloca o corpo por uma certa distância. Então, a força aplicada, fazendo essa distância, ela realiza o que nós chamamos de trabalho. Essa é a ideia do conceito do trabalho de uma força, que vai ser a mesma unidade de medida lá de energia, porque é um conceito recíproco. Então, aqui nós temos um exemplo, né, de utilização de energia para criar movimento ou vice-versa, né? O movimento para criar energia. Isso pode acontecer também, né? Processo de geração. Mas aqui eu tenho o uso da energia para criar um movimento. O motor a combustão, que é o princípio básico. O motor a vapor tem esse princípio. Então, o motor de combustão nosso hoje, a base de funcionamento dele foi os primeiros motores a vapores, né? Que queimava lá a lenha, depois passou a carvão, né? E hoje a gente queima óleo diesel ou gasolina para provocar nessas explosões lá dos pistões o movimento aí que pode gerar aí o deslocamento dos veículos. Okay? Então, o invento de Watt, né, estimulou o desenvolvimento das máquinas que, porventura, hoje são as nossas chamadas, né, no trabalho do vapor, né, para impulsionar barcos, locomotivas. Né, é hoje nossa utilização dos nossos carros, dos nossos veículos. Né? Mas quando você tem a ação de uma força num deslocamento, né, então, realiza um trabalho, né, para simplificar, né? Usa uma força para mover um objeto. Então, lá eu tenho um motor que vai fazer esse movimento. Então, ele vai realizar um trabalho. Mas para ele realizar esse trabalho, ele gasta a energia da queima do combustível. Essa é a jogada de mestre aí que a gente tem, tá? Sempre em pensamento. Então, aqui, para simplificar aqui nosso uso, né, das equações do trabalho, então você tem aqui uma força aplicada de forma um certo ângulo com o deslocamento aqui na horizontal. Então, você tem uma componente junto com o deslocamento e uma componente aqui perpendicular. E a força aqui com certo ângulo alfa. Isso aqui para fazer a relação que nós dito relação geral, certo? Então, o trabalho, né, dessa força vai ser o cosseno vezes o deslocamento, né? Então, vai ser FD cosseno do ângulo. Né? Se for paralelo, cosseno de zero, né? Cosseno de zero é 1. E o for perpendicular, que é o FY, cosseno de 90 é zero. Então, para o deslocamento horizontal, essa força perpendicular não tem influência. Só vai ter aí a força paralela, essa componente aí, X. Né? Então, trabalho FD. Né? Algumas gostam de brincar que trabalho FED. Né? Mas aí, o que eu quero com isso? Aqui é para mostrar para vocês algumas características da ação da força no deslocamento. Primeira dela,
Se a força atuar no sentido do deslocamento, falamos que o trabalho foi motor, ou seja, foi positivo. Se o trabalho atuar no sentido oposto, né, ao deslocamento, né, ou seja, fosse aqui do lado contrário, aí seria um trabalho resistente. Perpendicular, nulo, no caso do deslocamento. Porque para a física, né, o trabalho físico que nós falamos aqui, a relação força e deslocamento, elas tendem a atuar correspondentemente. Então, se a força atuar perpendicular, então o cosseno do ângulo aí dá zero, então não tem trabalho no sentido da força. Pode até deslocar, mas não é aquela força perpendicular que faz esse deslocamento. Quem faz o deslocamento é uma outra força. Então, ela lá faz um trabalho motor. Se existe uma força que se opõe, no caso do atrito, aí ela faz uma força resistente, ok? Pode ser maior. Então, uma coisa que a gente vai usar bastante aqui são os gráficos, né? O gráfico da força em função do deslocamento, essa área aqui da curva ou da reta, não depende do tipo de problema, ela corresponde ao próprio trabalho. Isso é muito usual, já caiu muito em vestibular. Então, se você matar essa charada aqui, e sempre vai ser uma figura plana, ou um triângulo, ou um trapézio, ou um retângulo, ou um quadrado, que você vai calcular aquela área e você já tem um trabalho ali correspondente da questão. Bom, calculou a área, você tem um trabalho. E aí, vamos fazer somente uma questão, né? Porque vocês vão ficar para fazer as outras aí, mas que a base delas são todas iguais, né? Eu tenho aqui uma força aplicada paralelamente ao deslocamento, né? Então, uma força horizontal com intensidade de 12 newton atua em um corpo que se move por um plano horizontal tal se o trabalho realizado por essa força é de 60 Joule, determine o deslocamento. Eu quero saber esse deslocamento. Então, aqui é simples, gente. Aqui, como eu falei para vocês, nós vamos pegar aqui o ponteirozinho. Vamos pegar aquela equaçãozinha. Trabalho, FED, né? FD. Como a força aí é paralela, então ela é positiva, não vamos ter problema com o sinal. Então, vamos botar aqui o trabalho 60 positivo. Igual a força de 12. É 12 newton aí. Quero saber o deslocamento. Boto esse 12 para lá dividindo, ó, 60 dividido por 12 é igual ao deslocamento que eu estou querendo saber aqui, ó. Então, quem é o deslocamento? O deslocamento, 60 por 12, 5. 5 metros. Morreu Maria Preá, ok? Vamos aqui para outra que eu escolhi, acho que foi a 7 de exercício de vocês, né? Peguei poucos para vocês. Um é para treinar o conceito de força, trabalho de uma força, e o outro para trabalhar a área da figura aqui, ó. Aqui é um triângulo. Então, o trabalho vai ser aqui a área dessa figura aqui, que é um triângulo. Então, é base vezes altura dividido por 2, né? Quem lembrar aqui, ó, trabalho é igual à área da figura. E ali é um triângulo, então, trabalho é igual à área. 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 Então, nesse caso aqui, ó, o que é que nós vamos fazer aqui? Base, vou chamar de B, vezes a altura de H, dividido por 2. Como ele quer que é o 10 metros, então vai ser tudo aqui, tá ok? Então, 10, que é a base. 10, que é a base. A altura aqui, ó, 50. 50. 50. Dividido por 2. Então, 10 vezes 50, 500.
Ok? 10 vezes 50, 500. Então, 500 dividido por 2 é igual a 250 joules, não é isso, pessoal? Que é a unidade de energia no sistema internacional. 250 joules. Morreu Maria Preá. E até a próxima semana. Tchau, tchau.